já te contei do dia que eu comecei o programa aqui, a abertura do Chique. Eu já te contei do dia que eu comecei a contar a abertura aqui nesse programa e não contei história nenhuma. Esse dia foi... Hoje. É sério isso? O quê? Não sei. Ué. A gente tem contatos, né? Ponto Entrevista! Não, as entrevistas não acontecem em um ponto de ônibus. Ele é apresentador, começou a trabalhar como produtor de promoção numa rádio aqui da cidade, na Rádio Show FM, a extinta, que agora é 93. Tem um programa em um site que fala de sertanejo, na estrada com sertanejo, e fez isso e muitas outras coisas mais, até tentou fugir com o circo. Estou falando dele, Giovanni Tavares. É isso mesmo ou tem mais coisas? E aí, Faltou alguma coisa nessa abertura? Não, tá ótimo. Eu tô achando maravilhoso. Você tá gostando? Tô. E eu posso te confessar uma coisa, eu acabei de descobrir que eu sou super tímido. É mesmo? Cara, se eu tiver entrevistando, que inclusive eu quero pegar o seu lugar, não queria contar não, mas eu tô planejando. Não é fácil. Não, tô planejando ainda. Eu só não vou sair aqui agora porque eu tô preso no fio, mas tá nos planos. E eu acabei de descobrir que eu sou muito tímido, cara. Tô morrendo de vergonha, de verdade mesmo. É mesmo? Você sabe, quando eu fui ser entrevistado também uma vez aqui, eu fiquei assim um pouquinho também. Eu fiquei... Porque é estranho, você tá aqui desse lado, eu já até comentei isso com uma vez, mas quando você tá aqui desse lado aqui, a gente parece que tem um meio controle das paradas tudo, mas aí você não sabe o que vai vir, ainda mais quando o apresentador é meio louco, né? Meio? É, que você não sabe o que ele vai falar. Eu acho que foi na entrevista da Aline, porque eu assisto todas as suas entrevistas. Olá, meus amigos, sejam todos sempre muito bem-vindos a mais um Zé Maria... Show Entrevista, é um show de entretenimento. E hoje eu tô aqui com ele, meu querido amigo, meu querido locutor, meu querido entrevistador, Márcio Ribeiro, meu querido. Eu. Satisfação, seja Satisfação sempre é maior muito bem-vindo minha aqui tá ao... Falar que é um prazer ser entrevistado por você. É muito estranho estar aqui desse lado assim. Eu não tô... É estranho, assim, realmente, falando na maior sinceridade do mundo. É muito estranho realmente estar aqui assim, sendo entrevistado. É uma pressão, né? É uma pressão. Porque daí parece que eu posso sugar tudo da pessoa, mas daqui... Justamente, aqui eu tenho controle. Né? Se eu quiser falar abobrinha, eu vou falar abobrinha. Entendeu? Agora, se você falar abobrinha, você fica feio, meu irmão. Entendeu? Mas... Deixa eu ver se fica feio mesmo. Abobrinha. Isso é verdade. Não tô puxando seu saco, mas é verdade. Você assiste mesmo? Assisto todas as entrevistas. Você assiste isso aqui mesmo? Assisto, eu gosto. Mesmo? Eu gosto também do dono da televisão, acho bacaníssimo, muito meu amigo. Você que tá puxando sardinha aí, tentar, né, ver se consegue aí e tal. Se quiser, Eu tô esperando pra ver se meu programa sai também, sabe? Entendeu? Então a gente tem que dar uma elevada, assim, tem que dar uma puxada pra ver se vai dar certo. É verdade. Você sabe que pra mim conseguir fazer o programa aqui, eu tive que mandar muita mensagem pro dono da TV. Foi assim, ó, uma atrás da outra, só aí até a gente conseguir fazer. Eu posso fazer uma pergunta? Todas que você quiser. De verdade? Teve teste do sofá? Teve. Teve? Nesse sofá aqui. Acho que eu vou embora. Não vou embora, não. Mas o que? A apresentação que eu fiz sua foi certo mesmo? Foi legal, foi bacana. Agora você já tá mais à vontade? Não precisava tímido? Tem vodka aqui nesse... Não, né? Quando convidados traz, que é só água. Ah, tá. No meu não tem nada não, viu, gente? O meu tá vazio, a gente só bebe figurantemente, sei lá qual a palavra. Figurantemente. Figuração no mente. Isso aí. Maravilhoso. Maravilhosamente. Então quer dizer que você é isso tudo mesmo que eu falei. Você é apresentador, você foi produtor de promoção. O que o produtor de promoção faz? Só pra mim saber. Ele produz promoção? Cara, na verdade, isso foi o meu primeiro trabalho, né? Na verdade, foi... Na Rádio Show? Então, na verdade, isso foi meu primeiro trabalho, vamos dizer assim. Foi na Rádio Show FM. Na verdade, a rádio hoje é a 93, né? Teve essa transição. E a gente fazia as blitz da rádio. Como que era? O que acontecia? O que é blitz? Blitz eu sei que é aquela banda, né? A gente levava o carro da rádio, na época tinha o veículo da Show FM todo plotado, né? Escrito Show FM, a gente ia para as lojas ou para fazer alguma ação promocional de alguém, de uma festa. E a gente levava brindes, a gente levava...
a gente levava brindes, a loja dava algum presente para sortear lá na hora, e a gente fazia os flashes ao vivo. Na verdade, quem fazia isso era o Wagner de Oliveira, né? Ele era o responsável pelo departamento de promoção, e a gente fazia. Geralmente era aos sábados, e ali foi onde tudo começou a desenvolver. Ali foi onde você começou a virar também, começar a apresentar eventos, né? Tem até uma história, não sei se é verdade, que você foi apresentar um carnaval que não foi uma coisa tão boa assim. Foi ruim? Foi. Ruim é uma palavra que eu não sei nem estar perto. Foi horroroso, entendeu? Foi muito ruim mesmo. Foi a pior sensação da minha vida. Que ali foi uma situação que eu queria... Que eu falei, eu vou mudar de área. Era carnaval de onde? Daqui de Barbacena. Daqui de Barbacena mesmo? Porque na época, a rádio pertencia ao prefeito, na época, da cidade. E a rádio tinha que fazer as coberturas das ações também que eram feitas na cidade. E o Wagner era o responsável. O Wagner foi meu mentor, assim, na época, sabe? Ele me levou para esse mercado do rádio. Eu sou muito grato a ele. Ele é um baita de um professor. Foi uma pessoa que eu aprendi muito. Wagner o quê? Wagner de Oliveira. Wagner de Oliveira. Se estiver vendo esse programa aí, se quiser vir aqui também, falar mal desse menino aqui. Não vai. Vai não, né? Vai falar não. bem, né? Então pode vir aqui que você está convidado. E aí, cara, o Wagner era que apresentava os eventos também da prefeitura, no caso, na época. E no carnaval, eu lembro que no dia do carnaval ele foi fazer uma cobertura em Correia de Almeida. Então era ele ele queria fazer a abertura do carnaval? Sim, ele que ia apresentar os shows. E sabe quando você faz aquela pergunta que você não deve fazer e que a resposta é você? Tipo assim, quem vai fazer? Você. Você já sabia que... Já sabia, Não, eu não sabia. E eu fui perguntar, eu falei assim, olha, a banda tá precisando entrar no palco. Quem vai anunciar a banda? Sabe aquela pergunta? Uhum. É você. Eu falei, hein? Qual banda que era? Você lembra? Não vou lembrar. Era uma banda de carnaval, banda de baile mesmo. E aí eu fui, apresentei e foi horroroso, porque parecia que eu tava arrumando uma gritaria no microfone. Nossa, mas foi horroroso. E aí eu anunciei a banda, foi ruim, meus tios estavam lá, falou que foi ótimo, eu detestei, eu falei, bom, acho que eu vou estudar. Mas você sabe que família e amigos serve pra isso, é pra mentir. Não, os meus amigos não mentem. Fala a verdade? Os meus amigos não mentem, depois eu vou te contar por quê quando a gente entrar no assunto do teatro. E aí eu decidi estudar. E aí eu eu sou formado em turismo, hospitalidade e eventos, e dentro do curso tinha uma matéria que era expressão oral. E aí eu fui estudar como apresentar eventos, como impostar a voz, como falar. E aí depois disso... Você foi caminhando e foi chegando, aí você conseguiu até, né, depois de estudar, de passar por uma experiência ruim, né? Conseguiu apresentar até um show do Almir Sater. Isso, por alguns anos eu trabalhei no Instituto Federal, que é a antiga escola agrícola, e nas comemorações dos 100 anos, uma das atrações foi o show do Almir Sater. Foi até na estação, ali na estação, e aí eu apresentei o show. Então meio que ali foi, vamos dizer que a volta por cima da história, sabe? Ali foi o momento que eu falei assim, opa, acho que agora é a hora de mostrar que eu aprendi realmente, e aí foi bom, e ali eu não parei mais. Esse aí foi depois de quantas apresentações que você tinha feito? Isso aí você tem uma noção? Não, ali eu parei. No momento que eu não gostei, eu parei. No momento que deu errado, que eu fui estudar, eu parei. Eu falei, não vai rolar. Então foi praticamente sua segunda ali? Acho que sim. Teve algumas outras coisas antes, aí depois eu fui gravar reportagem pra rádio, foi também catastrófico, porque não foi legal. É legal, quando a gente vai fazer a primeira vez, a gente acha que tem que colocar a voz lá no alto, né? Assim, E você sabe o que foi legal? Na época o Wagner também estava me dando as oportunidades, ele estava me ensinando muita coisa. E aí ele falou assim, você quer gravar uma entrevista? Eu falei, quero. É com o padre. Eu não me recordo o nome do padre. O padre Washington? Não, porque... Com o padre Washington. Bem que me avisaram que as piadas eram horrorosas. Eu custei pra entender. Nossa. Com o padre Washington, entendi. Com o padre... Não foi. Nossa, que horror. Não sei como é que vocês assistem, mentira. Eu também não sei. Mas assim... E aí eu fui entrevistar o padre, foi uma entrevista pelo telefone, e eu achei que eu tava arrebentando na entrevista, mas depois o Wagner me chamou e falou, olha,
A entrevista foi legal, você impostou a voz legal, mas você fez as 3 perguntas iguais de forma diferente. Eu fiz 3 perguntas que eu achei que eram totalmente distintas, mas elas eram a mesma coisa, então não adiantou nada, mas foi ótimo, foi maravilhoso ali para aprender. Pra aprender, né? Eu tenho uma experiência com entrevista assim também que foi muito louca. A primeira entrevista que eu fui fazer na rádio também, um cara, negócio de cultura, de saúde, lá, não sei, de Brasília, fui fazer com ele, não sabia nada do que eu perguntava, deixei só ele falar. Até hoje essa entrevista nunca foi no ar. Por quê? Boa pergunta. Mas como entrevistado é, né, você... Ah, entendi. Então não vem ao caso, né? Eu não sei porque ela foi no ar. Eu acho que eu mesmo fiquei com vergonha de falar e fingi que apaguei o material. Mas não sei. Entendi. Entendi. Essa foi a primeira que eu fiz, nunca foi ao ar. Eu acho que ninguém nunca vai escutar essa entrevista na vida. Foi uma experiência positiva. Muito, só que não, né? Mas você acha que, falando de experiência, você acha que a experiência ruim é bom pra você ficar com uma experiência boa? A experiência ruim é mais válida que as boas até, você acha isso? Eu acho que sim, porque... cara, é ali que é o momento que você vê exatamente o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, até às vezes você vai continuar nesse ramo mesmo, porque às vezes ali é uma hora que você fala, opa, será que realmente eu levo jeito disso? Porque assim, isso é uma coisa que é fato e a gente tem que ter essa noção que assim, eu encontrava com o Marcinho no corredor da rádio, ele falava bom dia, eu assustava, porque ele tem aquela voz assim, tipo, bom dia, aquela coisa assim, né? De Como manhã, que é? Aquela voz assim, bom dia. Eu não tenho essa voz. Eu não tenho essa voz de aquela voz mesmo de locutor, aquela voz de nascença. Eu não tenho esse vozeirão mesmo, voz de propaganda de loja. É isso mesmo, você está aqui com a gente hoje, não sei o que, na loja tal. Eu não tenho essa voz. Então eu tinha que ir para um caminho, ou eu vou estudar, ou eu vou parar, porque eu não tenho essa voz. Aí a gente aprende a impostar a voz, a saber o que é a intenção do texto que você está gravando, o que você tem que falar. Eu sou apaixonado por rádio, assim, eu gosto muito, é uma praia que eu gosto, eu não tenho tempo, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. E você, nesse tempo todo que você estudou, que você foi fazendo eventos, que você pegou até rádio, que você fez você foi, né, estudando, você tem noção de quantos eventos você já apresentou? Você tem, assim, foi muita coisa, tem uma variação grande, eventos de formatura, eventos de festa, eventos de... muita coisa, né? Eu não sei te falar não, porque, assim, nessa história, igual eu te falei, eu fiquei 8 anos... entre estudar, estágio e trabalhar no Instituto Federal. Aí você ficava nesse... E lá eu trabalhava nesse departamento de eventos. Então, lá tem muito evento, muita formatura, muitos eventos internos, né, dos setores lá. Então, eu não consigo te precisar, assim... É uma coisa até que eu estava pensando que eu queria lembrar, mas eu não consigo saber, assim, para te falar. Então, beleza. No próximo bloco... ele vai saber me falar quantos que ele já fez. A gente vai sair aqui agora para aproveitar e contar quantas foram as apresentações que ele já fez e tal. A gente volta, não é isso? Volta contando, né? 1, 2, então termina aqui comigo. Teve aquele que você foi fazer naquele lugar lá. Teve. Foi bom, né? Não, aquele não foi você não, foi aquele outro rapaz lá. O que você quer? Mais velocidade? Mais qualidade? Economia? Você pode ter agora. Net Rosas Telecom. Assine já. Estamos aqui agora depois daquela contaria que a gente fez aí, que você viu no primeiro bloco. A gente não acabou de contar e eu acho que é melhor a gente mudar de assunto também. Porque o cara já participou, já fez tanta coisa boa aí, já deve ter visto ele em tanto evento bacana, em tanto evento legal aí, que tô puxando a sardinha dele mesmo, porque, né, tá aqui, tem que ir, né. O cara já deve ter feito tanto evento bacana aí que a gente até perdeu as contas, então, melhor a gente parar por aqui, vamos focar em outras coisas, vamos contar de outras coisas, né. Sei que você tem um site, sei que você tem um canal no YouTube aí, sei que você gosta do sertanejo, você canta? Não. Não? Você já fez, você foi ator, né? Já fez teatro, tem um cunho aí, né? Cara, assim, quando eu tava na rádio ainda, lá em 2006, tem bastante tempo. Qual a rádio? A Rádio FM, né? E aí
tinha um projeto na época chamado Andanças. Andanças? Andanças. Que foi até um projeto que a Aline começou, se eu não me engano, que ela até... Não sei se ela... Monteiro? Aline Monteiro, Aline. Pensei que você ia falar, Aline, quero você aqui de novo. Tô te ajudando, vai. Aline! Quero você aqui de novo. Então, assim, e aí tinha um projeto chamado Andanças, que é um projeto do Bairro em Cena, Companhia Elas por Elas. Abraço pra Claudinha, pra Margot, pra esse povo todo aí. Você não vai falar quero você? Não, brincadeira, vamos lá. E aí, cara, eu participei do projeto no São José. E foi uma experiência muito legal, assim, eu gostei bastante. Eu tinha 2 linhas de texto, eu demorei 3 meses para decorar. Não, brincadeira, mas eu demorei 1 mês para decorar. Todos os meus amigos foram... Pô, mas decorar texto de teatro é uma coisa muito ruim, isso. Mas... Não é? Não, você tá ali... Você já tem um trabalho de corpo... Não, vou fazer um desabafo aqui. Já tem um trabalho de você... Música triste, por incorporar favor. o personagem. Você tem que decorar o texto. Você tem que falar da forma que o seu diretor quer que você fala. Você tem que chegar lá e dar tudo de si para depois você trabalhar com a sua própria autocrítica, que é a pior de todas, e ainda... escutar as pessoas falando que não ficaram bom, depois algumas vêm falar que ficou bom também, não sai da forma que você quer. E ainda tem que decorar o texto. Isso foi uma indireta pro Marcos Paulo, não, né? Não, Marcos Paulo é o lindo. Então tá bom, eu fiquei só pra perceber, só pra saber. E assim, aí todos os meus amigos foram, que eu te falei, e como se não bastasse, como se, assim, eles fizeram questão de sentar na primeira fileira. Pra tentar... Seus amigos. Pra tentar me deixar sem graça. Eles falaram que foi maravilhoso, que foi lindo, exceto pela parte que eu cuspi neles o tempo inteiro. Não tinha conta dizer eles que eu cuspi neles o tempo inteiro. Mas aí, tirando as brincadeiras, foi muito legal. Era um projeto que passava de bairros em bairros. E aí depois eu recebi um convite para participar do Senarte, que é do Fábio Sena. E por lá eu fiquei bastante tempo. E lá no Senarte tinha uma coisa que era muito legal, que era assim... tal pessoa é ator e tinha uma função no grupo. Tipo assim, ator e secretária, ator e financeiro, atriz e não sei o que, sabe? Tinha função de atuar e uma função, vamos dizer, administrativa. E a minha função era de produtor. E ali eu falei, caramba, eu gosto disso. E aí foi a época que eu falei, bom, eu não quero mais atuar, eu não quero mais... Depois eu até fiz teatro empresarial junto com a Flávia, mas no Reclame, mas eu falei assim, eu não quero mais. Ali foi uma hora que eu não queria mais e foi a hora que eu falei, bom, eu quero ser produtor de eventos. E ali foi a hora que eu... dentro do Senarte, como produtor, eu descobri que eu não queria atuar, eu queria ser produtor. Mas você chegou a fazer algumas peças, além do Andanças, né? O Andanças era uma peça também, né? O projeto é Andanças no sentido assim, ele passava por bairros. Por bairros, levando peças de teatro. Desculpa. Sim, desculpa, não. Sim, era um projeto que ele passava por bairros, era o Bairro em Cena, ele ficava 1 mês em cada bairro e tinha uma apresentação com as pessoas que moravam, que faziam o projeto. Ah, que legal. E aí, cara, eu decidi ser produtor de eventos. Eu falei, bom, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu voltei dentro do meu curso, apesar de ser turismo, hospitalidade e eventos, eu decidi focar na área de eventos. Porque as coisas foram mais ou menos no mesmo tempo. Aí hoje em dia você vive basicamente produzir eventos, tá aí? Hoje? Sim, graças a Deus, hoje eu vivo só disso. Porque, na verdade, o que acontece? Há alguns anos atrás, daí pra frente, depois do teatro, eu fui trabalhar na prefeitura, na extinta Senatur, que era um departamento que cuidava também, além de turismo, da parte de eventos. E aí eu fui seguindo nessa área e fui trabalhando em algumas empresas, até que nesse ano, no início desse ano, dia 10 de janeiro para ser preciso, eu decidi abrir uma empresa para mim, para chamar de minha, como diz o outro, que chama WHD... Ser CEO. CEO. Não é legal? Fala, eu sou CEO. Não. Fala, deixa não falando. Que é a WHD Produções, que é o escritório que é nosso, que eu tenho um sócio e a gente tem algumas pessoas que trabalham com a gente. Aí você fez o teatro empresarial. Fiz o teatro. Então você diria que ser empresário também é ser um personagem empresário? Não. E aí, cara, agora é o momento que a gente está vivendo.
profissional, é um momento que eu estou vivendo profissionalmente que estou gostando bastante, que é bem desafiador. Cada momento é um momento novo e que lá dentro do escritório a gente trabalha com a venda de shows, organização de eventos e a parte de estrutura, que a gente loca para as pessoas. Então a gente tem os nossos artistas que a gente vende e que a gente gerencia a carreira e tem a parte de organização de eventos também. Artistas esses mais voltados ao sertanejo? Ou de tudo quanto é aberto? Cara, do gerenciamento de carreira, hoje a gente trabalha com a Amanda Machado, que é uma cantora lá de São João del Rei. Mas hoje o nosso catálogo é um álbum de figurinhas, eu costumo brincar isso. Porque a gente tem todos os segmentos para atender qualquer que seja o contratante. A gente tem rock, a gente tem DJ, a gente tem infantil, a gente tem sertanejo também, né? Eu perguntei de sertanejo porque eu sei que você também tem um site, né? Que é o Na Estrada com Sertanejo. Adorei o link, achei que ficou maravilhoso. Adorou? O link foi inteligente. Sim, né? Poxa! Por isso que eu tenho um programa. Ele ficou até vermelho. Aí, ó, coisa boa, senhor. Então, eu tenho um site. Esse site, eu trabalhava com uma dupla há um tempo atrás. E eu decidi sair do projeto da dupla e ali eu decidi montar um site porque eu não queria sair do mercado. Eu queria continuar por dentro de tudo que estava acontecendo e fazendo contatos e conhecendo as pessoas. E aí eu decidi montar um site que se chama Na Estrada com Sertanejo. E aí é um site que já tem, deixa eu pensar, já tem 7 anos já no total. 7 anos na estrada. 7 anos na estrada com sertanejo. Ó, já posso ser contratado. Ele funciona além do site escrito mesmo, né? Escrevido, né? Escrevinhado. Escrevinhado. Você ainda faz ele no YouTube, onde você faz entrevistas com outros artistas, né? Sim. Eu vi o seu canal, devo pôr aqui no ar aqui, que é essa entrevista aqui. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o canal do blog Na Estrada com Sertanejo. Eu tenho a honra de receber a cantora Vanessa Camargo. Então é isso, pessoal, a nossa primeira entrevistada do blog Na Estrada com Sertanejo, Vanessa Camargo. Ai, que responsa. Que responsabilidade. Vanessa, estou tremendo de Coloca nervoso muito aqui. pra estar com o pé direito. Né? Você me fez descobrir que a Vanessa Camargo cantava sertanejo, eu não sabia. É porque, na verdade, a Vanessa Camargo, ela passou por transições. Ela veio do... A Vanessa Camargo começou, ela era bailarina da banda do Zezé de Camargo. Não sei se você viu. Que ela é filha do Zezé de Camargo e do Luciano. Não, ela é filha do Zezé, não do Luciano. Então aí... piadocas do Marcinho. Aí ela veio, ela era bailarina e depois ela foi pra carreira sertaneja. Depois ela foi pro pop, depois ela foi mesclando isso. Mas aí, igual você entrevistou ela, né? Você entrevistou também outros artistas, entrevista outros artistas da região, né? O que acontece? Só que do sertanejo. Esse aí esse é específico do sertanejo. O que acontece? Quando a gente decidiu abrir o escritório, que era, né, voltado para essa área, eu senti a necessidade de dar uma parada com as outras coisas. Aproveitar que você falou em dar uma parada, vamos dar uma parada agora? Adorei o link, cara. Nossa, velho. Daqui a pouco a gente volta. Tenha dúvida, educação de qualidade é no Aprendiz. Matrículas abertas, segundo semestre 2019. Faculdade de Direito e curso técnico de enfermagem. O mercado exige os melhores. Faça sua matrícula agora e ganhe 30% de desconto nas mensalidades. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Acesse aprendiz.edu.br. Vai a algum evento e não sabe qual roupa usar? Te aconselho a ir na Raquel Noivas e Festas, que fica ali na Praça dos Andradas, número 8, bem no centro da cidade. Tem roupas para damas, 15 anos, noivas, ternos, pajes e até mesmo festa. Tudo que você precisa para ficar ainda mais estiloso. Raquel Noivas e Festas, Praça dos Andradas, número 8, bem no centro da cidade. Então é isso, vem pra Raquel Noivas.
Aproveitando que nós demos essa parada aí, vamos voltar de onde a gente tinha continuado. Da onde a gente tinha parado, né? Então, viu? Eu te peguei, cara. Só pra ver se eu tô prestando atenção, entendi. Ligando. Então, assim, aí o que eu tava falando? Que com a abertura do escritório, eu decidi dar uma parada de fazer as outras coisas. Não é que eu parei totalmente, é porque eu percebi que eu precisava me dedicar exclusivamente a uma única coisa só. Foco. Sim, tem as empresas, tem algumas, por exemplo, hoje eu ainda continuo trabalhando com alguns cerimoniais, por exemplo, com o Igor Rezende, com a Glória Eventos. Então eu continuo fazendo esse serviço com eles, mas eu precisava dar um foco, vamos dizer assim, eu vou voltar o meu tempo para eventos agora, entendeu? Então, por exemplo, o site, tem a Karine, que é jornalista lá de Belo Horizonte, que me ajuda. Então, por exemplo, lá tem matérias todos os dias, só que gravar demanda um tempo, você sabe disso. Então, gravar é uma coisa que agora está em stand-by. Vou continuar gravando? Vou, mas daqui a um tempo. Então, e as outras coisas também, a rádio, que a gente tinha um projeto, eu, o Júnior, tinha um projeto muito bacana. E o Yuri, né? Que o Yuri teve aqui, enfim, né? Não vou comentar. Eu queria comentar, mas eu não vou comentar. Não pode comentar? Não vou não. Vou deixar. Esse programa é livre. Vou deixar em off. E aí, assim, a gente tinha esse projeto, então tinha muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu senti essa necessidade, sabe? Eu preciso dar um foco para mim, para eu poder para que as coisas aconteçam, entendeu? Então, por exemplo, daqui um ano e meio, talvez eu volte a fazer algumas outras coisas que eu fazia, e gravar é uma das coisas que eu gosto bastante. Cheguei até a gravar um piloto de um programa sertanejo nesse canal que nós estamos falando nesse exato tô sabendo desse lance. Que sairá em breve, quem sabe? Vai sair? Quem sabe? Ah, tomara que saia, né? O Júnior tá por trás das câmeras aí fazendo assim, ó. Não sei? Não sei. Eu acho que depende, né? É isso aí. Isso aí, Aqui, mas tem uma história sua, duas na verdade, de todo o começo seu. Uma que você tentou fugir com o circo, né? Isso é verdade, né? Quando você tinha quantos anos? Ah, cara, eu acho que a primeira vez que deixa eu te explicar a história. Eu sempre fui apaixonado pelo circo. Você foi um palhaço? Também. Você gosta de palhaçada? Eu tô sério aqui agora, mas eu sou um palhaço eternamente. Assim, eu sou zoador, eu sou debochado. Deboche é meu sobrenome. Mas você gosta de palhaçada? Não. Eu prefiro milho cozido, mas continua. Nossa. Eu já fiz essa piada aqui num programa antigo. Ah, tá. Eu acho que eu já vi. Eu gostei de usar mesmo. E eu tenho uma paixão enorme pelo circo. Eu acho que o circo é uma das maiores culturas que a gente tem, né? E eu sou apaixonado, eu sou suspeito a falar, como eu cheguei a comentar com você, eu tenho a vontade de escrever um livro, ainda vou escrever um livro, não sei quando, nem, sabe, não sei, mas eu fiz um acervo ao longo desses anos de fotos. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado pela arte circense. Infelizmente, hoje eu vejo muitos circos acabando, os incentivos municipais estão acabando também, e isso não, eu estou dizendo de uma forma geral. Hoje um circo se instalar numa cidade é muito caro, porque eles pagam para estar na cidade. Logicamente, isso é uma coisa mais barata, né? Eles cobram o ingresso. Existem cidades, até acho interessante falar isso, existem cidades que estão fazendo leis municipais que funcionam da seguinte forma: o circo vem, se instala na cidade, ele não paga nada para estar na cidade, só que aí a contrapartida são ingressos para crianças carentes. Então eles fazem espetáculos totalmente gratuitos para as crianças de escolas municipais. E isso é uma forma de contrapartida que é vantajoso para ambas as partes. Você está levando as crianças que não têm condição de assistir um espetáculo, porque às vezes, como os custos são caros, os ingressos também vão ser caros, de levar essas crianças até o circo, de dar a condição para ela de assistir um espetáculo. Então isso é legal. Já tem cidades que estão aderindo a essa questão que eu te expliquei. Isso aqui é muito legal. Mas então, assim, aí voltando à questão, então, eu sempre tive essa paixão, e quando eu tinha, eu acredito que uns 7, 8 anos, foi a primeira vez que eu tentei fugir com o circo. Você dormiu lá no circo? Cara, não, porque meus pais não deixaram. A minha avó... Ah, como que são os seus pais? Não vou falar. Pai do Giovanni, deixa eu fugir com o circo. Porque a questão é o seguinte, a minha avó, ela veio da roça. E conta-se muito, minha avó me contava isso muito,
que as pessoas que viviam na roça, às vezes a forma que elas tinham de ir para uma cidade grande era fugindo com o circo. Então ela tinha muitos parentes que já tinham fugido com o circo. Então assim, eu acabei ficando com isso na cabeça, e eu tinha essa vontade de fugir com o circo. Hoje não tenho mais. Mas você já tem não, o que eu ia te contar é que quando eu estava no Senarte, fazendo teatro, um dos espetáculos era sobre circo. E nós fizemos um laboratório passando um dia inteiro no circo, acompanhando a vida deles. Eu achei fantástico. Você matou sua vontade. Matei. Foi eu que arrumei, porque eu conhecia o pessoal da família do circo. Que foi o pessoal que você tentou fugir? Não foi não. Lembra quando eu tentei fugir com vocês? Não foi essa não, mas eu achei fantástico. E outra coisa que eu queria te perguntar também, eu tenho isso aqui que tá aqui desde o início do programa. Eu queria pôr uma foto do lado do seu rosto aqui. Eu vi que você já fez uma brincadeira com isso, né? No Instagram, 2019, 2009. 2006, na verdade. 2006, né? Que era com dos Rebeldes. Não, na verdade, essa foto que você tá falando é do Ralph e do Christian Ralph, que as pessoas ficavam brincando que eu parecia, quando eu raspei a cabeça, que eu tava parecendo com o Ralph do Christian Ralph. Eu fiz você lembra daquele desafio de fotos antigas? Eu coloquei a dele, porque eu não jamais colocaria não era o Giovanni do... Não, aquela é outra. Aí, recentemente, eu postei uma foto, que eu vou te contar essa história que você queria saber. É o seguinte, em 2006, eu acho que todo adolescente tem o sonho de ter uma banda. Não é verdade? Você já teve sua banda? Tive. Já teve sua banda? Eu participei de uma banda que a gente fazia dublagem, né? O back vocal. Ah, é? Continua que eu acho que é a mesma que a sua. Aí... nem a minha noiva que tá aqui, que ela é a produtora do programa, sabe essa história. Então, assim, aí o que acontece? Todo adolescente tem a vontade de ter uma banda. Tinha vontade de ter uma banda de garagem. E um dia eu tava... eu tenho o hábito, cara. Nossa... A minha noiva, ela acha isso péssimo, mas eu tenho esse hábito. Eu não sou uma pessoa que vou chegar num lugar e vou ficar calado. Eu falo até doer. Então, assim, eu chego num lugar, eu vou conversar com todo mundo. Mesmo se eu conhecer ou se eu não conhecer. E eu tava conversando com uma moça no ônibus. Eu tava na escola, isso em 2006. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí, eu conversando com uma moça, falando, olha, eu sempre tive vontade de ter uma banda, tal, e ela falou, olha, minha filha tá montando uma banda. Você não quer fazer parte dessa banda? Eu falei, é uma banda de quê? Ela falou, é uma banda do Rebelde. Eu falei, que tem a ver com essa gravata que tá aí. Eu falei, como assim a banda do Rebelde? Eu não sabia, não vou pôr, vou. Eu ponho aqui. E aí, cara, eu tinha... Achei que você fazia o nó de gravata. Não vou. Não, eu sei, mas... Não, decepcionou agora. Tá, depois eu faço. E aí, cara, eu fui conhecer os meninos, eram 5 pessoas, né? Eu fui conversar com eles. Olha, a gente quer montar uma banda. Na época, tinha a novela Rebelde, que era uma febre mundial. Isso mesmo. Não espere que eu cante. Aí era uma febre mundial, vendeu mais de 18 milhões de discos naquela época e tal. E na época tinha um concurso do Gugu. O Gugu ainda estava no SBT, que era assim, a melhor banda cover vai conhecer a banda. A gente... Isso aí, maravilhosa sua imitação. E aí, cara, eu falei assim, bom, eu queria ter a banda. Eles queriam ter a banda de Rebelde para ir no programa. Eu não conhecia Rebelde. Eles falaram, olha, você parece muito com o Giovanni. Eu falei, bom, eu não acho, eu nem sei quem é. Mas vamos fazer um teste? Vamos. Fizemos a banda, aí mandamos a inscrição lá pro Gugu, não deu certo. Só que aí... Você tem algum vídeo aí? Eu jamais te mostraria. E aí tem esse momento que a gente tava para participar do concurso, e aí surgiu uma oportunidade da gente fazer um show. Vamos fazer um show? Vamos fazer. Foi o Dia das Mães na casa da Isabela, que era uma das meninas da banda. E aí, cara, a gente gostou. Vamos continuar com isso? E aí, na época, tinha a Gincana da Penha. Você lembra disso? A Gincana da Penha. E aí, até mandar um abraço pro Odair Ferreira, que ele que organizava, e lá a gente participou. Nós ficamos em 3º lugar do concurso. E na semana seguinte a gente já tava fazendo show em exposição, cara. Com Rebelde? Com Rebelde. Cover, porque na época eles nem tinham vindo no Brasil ainda e era febre, e aí a gente começou a fazer show. E aí durou um tempinho lá, e as pessoas acham, cara, até é engraçado falar isso,
as pessoas acham, as pessoas que vão assistir vão falar, nossa, ele tá com a gravata, eu não tô acreditando, não sei o que, tá. Porque as pessoas acham que a gente tem vergonha disso, mas a gente não tem. Você quem constrói a gente. Porque, cara, exatamente foi o momento que ali, naquele momento do Rebelde, foi o momento que eu pensei em ir pra área de cantar. Eu pensei em ir pra área, eu falei, eu acho que eu vou ser cantor. Ali foi uma área que eu ainda tava pensando se ia ser produtor ou se ia pra essa área pra cantar. Mas foi uma época que me deu uma bagagem tão grande que você não tem ideia. Sabe? Porque viver na estrada não é fácil. As pessoas acham que essa vida de show, essa vida que a gente vive, é uma vida de glamour e não é. As pessoas, né? Estudar, não, cantar, não é só isso. Sabe? O que acontece, Marcinho? O show em si, que você vai numa exposição e vê um show, é a menor das partes. Para o grande público é o momento maior, mas é o menor, o menor das situações, porque, por exemplo, para você chegar na cidade, às vezes você demora 9, 10 horas de ônibus quando você está indo, viajando, você demora mais 2, 3 horas para montar a estrutura, aí depois você, às vezes você chega no hotel, às vezes dá tempo mal de comer, se arrumar e ir para o show, quando dá tempo. Entendeu? Então, às vezes, você já tá ali, você já ali fica. Então, é por isso que você te levou até virar produtor de eventos. Sim. Então, fica aqui a missão. Você, igual ele viveu tudo. Ele foi ator, quis ir com circo, virou até cantor ali numa banda para viver tudo para conseguir ser agora produtor de eventos e muito mais. Isso tudo que a gente falou, apresentador. Esse é o nosso querido Giovanni Tavares, que veio aqui. Não tá aí, ou tava aí, tava aqui, tava Tavares, entendeu? Piada? Foi ruim. Foi ruim. Giovanni, muito obrigado, tá? E eu quero também te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu adorei, as suas piadas são ruins, mas eu gostei de vir no programa, me chame mais vezes. E sempre que a gente tiver um evento, a casa é sua, sinta-se sempre bem-vindo, esteja sempre conosco. E você também, sinta-se sempre bem-vindo, pode vir quando você quiser. Tá aí só a gente conversar e tal. Muito obrigado pela sua participação, sua presença. Eu não sei posso se eu posso levar a caneca? Sim. Então, nós somos um produto de... Nós somos um programa de... Eu gostei tanto. Quer ter um orçamento curto, infelizmente. Eu queria só que você finalizasse comigo aqui, cara. Só não, eu não vou cantar Rebelde. Isso, Rebelde. Não vou. Agora, pra aqui, bem no fundo. Em 3, 2... Isso... era pra eu falar junto? Nós dois juntos. Mas eu não vou falar. Isso, rebelde. Não, eu vou falar com você, vai. Então vai. 1, 2, 3 e... E sou rebelde. Valeu. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Tô tossindo bastante, depois você corta, tá? Senhor? Obrigado. Não, pronto, grava. Tá pegando aqui, tá, né? Ó, aqui não. Aqui tá. Aí está. Aqui não. Aí não. Aí está pegando. Eu pensei que ele ia perguntar de novo. Aqui tá pegando? Tá. Não tá. Aqui não. Aqui tá. Não, eu não, tô não. Nossa senhora. Tô não. Isso é coisa do Yuri, tá? Eu não tenho nada com isso. Já tá gravando já, né? Já. 3, 2, 1. Tô aprendendo a falar inglês. 3, 2. Ai. Tô zoando, não tô nem achando graça, né? Tá. Entendi. Eu sou muito inteligente, cara. Nossa, ele se acha pra caralho.